Há 7 anos em discussão no Congresso Nacional, o novo Plano Nacional de Educação ainda é motivo de algumas polêmicas. Uma delas é sobre a formação de um grupo de 15 pessoas que vai decidir sobre as diretrizes adotadas nos estados, municípios e no Distrito Federal. Quem é contrário a essa previsão argumenta que há risco de manter a desigualdade regional e dificultar o acesso aos estudos em determinadas áreas por ausência de um debate mais ampliado. Vou conversar então com Letícia Jacinto, que é presidente da Associação de Olho no Material Escolar, que acompanha as discussões lá no Legislativo. Seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui com vocês. Satisfação é toda nossa, ainda mais recebendo presencialmente aqui em nossa emissora. Realmente são detalhes que ainda parecem complexos, né, para o parlamento, né, porque a gente está prestes a terminar o plano que foi iniciado em 2014, inclusive houve uma prorrogação, já era para ter terminado em 2024, mas parece que esse novo ainda está emperrando devido a essa questão das equipes, né? Parece que não há uma abrangência nacional, né? Nós temos dois planos, duas leis educacionais ali em tramitação, né? A primeira é o Plano Nacional de Educação, que ele era realmente para ter sido efetivado ano passado, mas foi prorrogado para esse ano, até o final do ano deve ser votado, e agora está na mão do relator, que é o Moses Rodrigues, o deputado Moses Rodrigues, a presidente da Comissão Especial, a Tabata, e as emendas já foram protocoladas, está sob análise, a gente está aguardando esse texto final. O Plano Nacional de Educação, ele traz as diretrizes. Para onde vai a educação? Como é que vai a formação de professores? Para onde vai a própria parte dos materiais didáticos? A alfabetização, a gente quer alfabetizar a criança em qual idade? Então, ele dá as diretrizes, teoricamente, deveria trazer por ano o que a gente faz e como é que a gente faz correções de rota se isso não for atingido, né? E a De Olho tem trabalhado fortemente para garantir que tenha governança, inclusive juntamente com os próprios tribunais de contas, para que aquele dinheiro gasto, ele seja focado em aprendizagem. O aluno aprendeu, ótimo. O aluno não aprendeu, de nada valeu todo o arsenal educacional. O SNE, que é o Sistema Nacional de Educação, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele já definiu o relator e já pautou e falou que vai ser votado esse ano. O problema do SNE, que é o sistema, é um SUS da educação. Uhum. Esse, sim, ele divide entre 15 pessoas, então, é um DIME com sede e MEC, 5 pessoas de cada órgão, né? Órgão. Então, para definir a diretriz da educação brasileira como um todo. Então, inclusive para onde deve ser mandado o dinheiro ou não. E o problema que a De Olho vê no Sistema Nacional de Educação, que ainda deve sair esse ano, como 5 mil municípios vai ser representado por 5 pessoas. Não são todos os secretários de municipais de educação que fazem parte desses conselhos. Esses conselhos são entidades privadas, né? Não necessariamente você Letícia, mas troca o secretário de educação conforme você vota no prefeito ou num governador, né? Médio, a gente tem um histórico que mais ou menos as mesmas pessoas ocupam esses cargos. Então, a gente vai restringir algo que é hoje sobre condução do próprio MEC para essas 15 pessoas. E o segundo ponto do Sistema Nacional de Educação é a parte de trazer a educação privada para debaixo desse bolo também. Então, nós temos essa preocupação grandíssima. A gente vê que a educação privada ela anda muito mais rápido do que a pública. E por que a gente vai fazer a pública, então, regular a privada, sendo que é algo que está andando, né? A gente corre o risco de perder grandes escolas e grandes municípios também que têm uma educação de qualidade. Sendo que as escolas públicas que deveriam estar aprendendo bastante com as particulares, né, justamente na modernização do ensino, né, no acesso a equipamentos, né, materiais eletrônicos, né, que é realmente o futuro das escolas. Nesse caso do sistema, ele acaba talvez aí correndo o risco de priorizar certas regiões, né, devido justamente a esse desenvolvimento social um pouco mais avançado. Exatamente, ele pode priorizar regiões, vai ficar muito difícil da sociedade civil trocar aquela gestão,
né? E é como se a De Olho no Material Escolar, que a nossa instituição, fosse responsável pela educação brasileira, né? Trazer, Letícia, mas ali tem vários secretários dos municípios, né? Você pode entrar, tem uma certa democracia ali, mas não é exatamente isso que a gente vê no dia a dia. Nos preocupa tirar essa autonomia do MEC, que é responsável por isso. Por exemplo, esses órgãos, o TCU, por exemplo, não audita a conta deles. Ao contrário disso, o próprio Tribunal de Contas, ele traz para o MEC, você tem que abrir as suas contas aqui, eu preciso de transparência, né? Então, é bastante preocupante e pior, ele foi votado por unanimidade no Senado, no governo anterior, e agora ele está como medida de urgência na Câmara. Então, a gente se preocupa, traz isso para os deputados, conversa muito sobre essa pauta, em diferentes esferas, porque ele pode ser votado da noite para o dia e a gente está debaixo de uma estrutura do qual ninguém sabe o que está acontecendo com a educação brasileira. Nesse caso também, vocês conseguiram já, justamente em conversa com parlamentares, buscar propostas alternativas, né? De incluir medidas dentro desse Plano Nacional da Educação que viesse a quebrar certas burocracias, que viesse a facilitar o acesso de todo estudante ao ensino básico. Nós temos 7 prioridades no Plano Nacional de Educação, você tem razão, a gente trouxe essas emendas, essas proposições, porque o plano, como ele foi apresentado pelo governo, era um plano que traz as tratativas interessantes para a educação. Só que é uma carta de intenções, não tem metas bem definidas, fala-se dos 10 anos. O que aconteceu com o plano anterior? Passaram-se os 10 anos e a gente cumpriu parcialmente 4 metas. Então, a ideia é que esse novo Plano Nacional de Educação, ele seja muito mais bem desenhado. O que faremos no primeiro ano, no segundo, no terceiro e assim vai, até para poder corrigir rotas que não está dando certo. Segunda coisa é trazer a responsabilização. E a responsabilização, a gente foca assim, toda na aprendizagem do aluno. O farol mestre da educação tem que ser o aluno aprendeu. Se ele não aprendeu, de nada valeu todo esses 5,6% do PIB e agora eles demandam 10% do PIB para a educação. Então, o De Olho não é contra aumento de jeito nenhum de valores na educação. A educação é o que move o país, né? Exatamente. Mas com transparência, com responsabilidade, onde vai gastar, por quê e realmente prestando contas daquele dinheiro utilizado. Eu cheguei a ler nessa proposta, né? Realmente, como você trouxe, ele traz as linhas que seriam prioridades, né? Mas não, como é que a gente chega ao objetivo, né? Parece que fica faltando, deixa isso a cargo, talvez, desse grupo mais reduzido, mais concentrado. Porque ele vai envolver metodologia, colocar metodologias, temos diferenças regionais, né? Como é que colocar tudo num pacote só, eu acho meio perigoso, né? Nós temos que levar em consideração, né, a heterogeneidade brasileira, por isso a autonomia dos estados e municípios é muito importante. Nós vemos benchmarks bons no Brasil, Sobral é um deles, por exemplo, mas tem outros. Tem escolas boas, tem municípios que se destacam numa alfabetização, né? E por que a gente vai colocar isso tudo no mesmo bolo, né? A gente tem que multiplicar as boas ações e onde isso está dando certo. E as prioridades para a gente no Plano Nacional de Educação é a parte de alfabetização, 100% das crianças alfabetizadas nesse país. E na idade correta. Todo o país sério traz isso para o primeiro ano. As escolas privadas alfabetizam a criança no primeiro ano, né? As propostas que estão vindo de lá é para ficar para o terceiro ano. Então, para que a gente vai atrasar? Qual é o motivo disso, né? Segunda coisa, é um olhar muito humanizado para os professores. A gente tem que cuidar desse aluno que está entrando para a pedagogia. Hoje, as piores notas do Enem estão indo para a pedagogia. Como é que a gente vira isso? Nós trouxemos propostas concretas para que isso seja efetivado. Trazer a cultura de paz nas escolas, para a gente zerar a violência, como é que o aluno estuda, né, no ambiente que está. A obrigação de ter avaliações internacionais, o PISA, PIRLS e TEAMS, que a gente vem adotando, mas agora não se torna obrigatório, então a gente quer que se torne obrigatório para se comparar com o mundo. A parte de governança, onde esse dinheiro foi gasto, para quê, qual a efetividade na aprendizagem. E o último é um livro didático que traga fontes científicas, que ele tenha o compromisso de trazer as fontes públicas científicas e atualizadas para aquele aluno
parta de hoje para os desafios do Brasil e não analise desafios que já foram várias vezes suprimidos há muitos anos atrás. Eu trago aqui esse questionamento porque durante reportagens na rua, né, eu já tive a oportunidade de ouvir muitas mães preocupadas com essas notas, né? Porque a nota na prova do Enem é meio que um balizador de saber como é que está o ensino público, né? E o município que não tem esse índice alto, ele sofre alguma restrição, vamos dizer, de recebimento de verbas, de auxílio técnico do MEC? Existe uma forma de, tendo a nota baixa, recorrer ao MEC? Nós temos as diferentes responsabilidades no Brasil, né? Aqui, geralmente, o município, ele fica com a parte da alfabetização. Então, creche, primeira infância e o começo do ensino básico, né? Na maior parte, isso não é regra geral, mas na maior parte os municípios não pegam a parte do ensino médio, que aí vai para o Estado. Então, no Plano Nacional de Educação, a gente definiu bem quem é responsável por quê, porque a gente tem que saber quem cobra, né? E o MEC traz subsídios para ajudar a formação de professores, para poder melhorar a estrutura das escolas. O que a gente tem visto só ao longo do tempo é o seguinte: a gente está focando na educação em processos. Vamos melhorar a merenda, vamos melhorar o ônibus, vamos melhorar mas o aluno não está aprendendo. Então, o resultado não está melhorando e todo o arsenal tem sido gasto do mesmo jeito. Então, a gente tem que... Isso aqui não é importante? É lógico que é importante, mas ele serve para quê? Com o objetivo final do aluno aprender. Então, a gente tem que continuar, ao longo das faixas etárias certinhas, né, da capacidade cognitiva daquele aluno, o que ele tem que desenvolver de habilidades até aquela idade. E testar ali. Não esperar 10 anos. A gente perdeu uma geração desse jeito. Uma coisa interessante. O Brasil está no famoso bônus demográfico. A gente cresce a população ativa, agora já de forma mais lenta, mais do que a população idosa. Em 10 anos, esse bônus acabou. A gente vai ter essa virada. Nossa população ativa vai ser menor. Ou a gente melhora, engaja e garante uma produtividade maior do país nesses 10 anos, ou a gente vai ter um problema econômico. Só para terminar, eu lembro que também, de olho na escola, no material escolar, né, incentivava vamos dizer, não é um curso técnico, mas que os alunos tivessem acesso à economia, tivessem, né, essa questão familiar, porque eles formando cidadão, né? Então, são disciplinas que não são dadas, né? Não estão no currículo, né? A gente faz várias ações pelo Brasil, né? Tem o Mestres do Agro, que faz a formação de professores, tem a parte do Vivenciando a Prática, eu acho que é isso que você estava mencionando, que a gente leva crianças para... Abre as empresas para elas entenderem o que é do dia a dia, conversar, ampliar o horizonte. Não é simplesmente, na AgriShow agora, 2.000 crianças, né? Já atendemos mais de 50 mil no Brasil através do Vivência na Prática. Não é simplesmente chegar e olhar uma máquina, isso aqui é um pulverizador. Não, é entender preço da cesta básica, é entender importação e exportação, é entender a matriz energética brasileira que é limpa, é entender quantos empregos e quanto material, inclusive da mineração, da construção civil, é necessário para construir aquela máquina. Então, isso engrandece os olhos deles, eles veem propósito, eles sentem orgulho do Brasil, orgulho de pertencer. Acho que é isso que a gente deve disseminar, né? Tem que brilhar os olhos desses jovens para que eles possam realmente serem felizes, ser quem eles quiserem, mas com autonomia, conseguindo exercer o papel de cidadão. É verdade. Então está aí Letícia Jacinto trazendo esclarecimentos sobre esse plano que está sendo ainda trabalhado, né, analisado no Congresso Nacional e sobre o sistema de educação que será adotado no nosso país por mais de 10 anos, não é isso? O sistema não, ele não tem um prazo fixo. O Plano Nacional de Educação são 10 anos. O sistema eles estão querendo implementar meio ad eterno, ficar, né, a responsabilidade dessas três entidades, dividido ali esse poder e trazendo a educação privada para debaixo disso também. É bastante preocupante, né? Você em casa fique atento a isso, cobre seu deputado também, deputados e senadores fiquem atentos a isso também, porque a gente não pode entregar a educação dessa maneira. A gente tem muito para fazer e dá para mudar, tem esperança. Com certeza, vamos estar acompanhando de perto. Agradeço demais a participação aqui da Letícia e pode contar com a gente também com outros projetos e na definição desse Plano Nacional de Educação
que é a base, né, do nosso futuro cidadãos brasileiros. Né? Voltaremos para dar notícia. Muito certo. obrigada. Eu agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde.